that whole mile on the range. They got a lot of nice girls. Eita, que isso? Você é apresentador da... É, mas... Uma foto. Well, here it's fine if you got the time and the time to get yourself in. And here it's time. Começou, Thalita. E é nesse clima gostoso, porém um pouco triste, ao som de Tina Turner. Eu não posso falar que dia que ela partiu, porque eu não sei que dia que esse programa vai pro ar, mas infelizmente ela partiu, nos deixou. Ué, já tirou a música? Que homenagem curta e mais singela, mais de coração. Não foi, Cacá? Você era fã dela ou você só tá aproveitando para ganhar visualizações? Você tá surfando a onda da Tina? É muito comum fazer isso, né? Perdoe, Tina. Seja muito bem-vindo a mais um episódio do programa Na Real. Hoje a gente vai falar de um assunto que eu adoro, apesar de todo programa eu começar falando isso, e às vezes ser mentira, mas hoje é verdade. A gente vai falar de educação, importância de educação formal, informal, ensino superior. Eu sei que a gente está vivendo alguns momentos que algumas pessoas se perguntam sobre a importância ou não de fazer ensino superior. Eu acho importante demais. Tanto que eu comecei mais sério do que normalmente eu começo os programas, né? Você vê que é um tema que eu gosto de fato mesmo. E hoje eu vou conversar com uma pessoa que eu admiro demais, tem um carinho gigante ao longo da minha trajetória, da minha carreira muito mal sucedida. Tô brincando. Ela sempre me apoiou, sempre me ajudou muito. Na mal sucedida? Desculpa, né? Não começa bem, não. Corta e editor. Não. Ela sempre me ajudou, então, vários dos momentos da minha vida em que eu dei saltos de carreira, de propostas de liderança, de fazer as minhas ideias darem certo, muito foi a oportunidade dela. Então é um prazer gigante, mas não sou eu que vou apresentá-la. Quem vai apresentá-la é ele, Rui Muniz. Por favor, apresente a nossa convidada de hoje. Com vocês, a nossa diretora acadêmica Thalita Pimentel. Obrigado, Rui, por apresentar a nossa convidada de hoje. Senhora, senhorita, menina, moçoila, Thalita Pimentel, seja muito bem-vinda. Muito obrigada. Moçoila, existe esse termo, né? Existe, esse termo existe, é para identificar meninas moças. É muito comum, inclusive, não hoje, mas nos anos 40. Nos anos 40? Você acabou de descobrir minha idade, fiz harmonização facial e usei também Ervic, que é um programa que eu sempre vejo no Pânico. Propaganda de graça pra vocês, corta esse editor. Thalita, que bom que você tá aqui. 3 temporadas de programa e você nunca veio. Não Meu deu coração certo. estava muito sentido sobre isso. Imagine, o meu estava morta, partida, sofrida, só que não. Na Eu também verdade, acho que não. eu compreendo, mas que bom que o programa funcionou, você está de parabéns. O Na Real já teve outra identificação e aí o processo de evolução trouxe hoje. Na verdade, a gente regrediu. Era Na Real no começo? Tá pior, mas a gente faz com muita alegria, como Ótimo, sempre, gente. né? Este comportamento de Bruno tem algumas explicações neurocientíficas que agora não vem ao caso, mas depois a gente faz um programa só disso pra você. É aquela piada pra... Você se diminui pra ficar um pouco Exatamente. engraçado, Não assim. regredimos, somos ótimos. Mas eu fico muito lisonjeada por tudo que você disse e a meu respeito na sua carreira. Imagina, eu fiz o que tinha que ser feito e sou muito feliz de ter você conosco aqui. Amém, amém. Esse é o cara, gente. Ele é um menino, assim, moleque, mas de uma grandeza e de uma capacidade visionária admirável. E isso nos deixa cada vez mais jovens. Porque ele é jovem, eu também, eu sou só jovem há mais tempo do que alguns de vocês. Nada além. Falando de ser jovem, admirável e visionário, educação é um tema que engloba um pouco do desenvolvimento de algumas dessas habilidades que a gente citou. Mas tem muita gente que acha que estudo formal, ensino superior, já é algo que não faz mais sentido. Não sei se é algo que, na visão delas, precisa de um pouco de adaptação para fazer sentido, ou se elas não querem de jeito nenhum por algum formato. Mas o que você pensa sobre isso, Thalita? Você acha que, primeiro, ainda é relevante? Talvez a primeira pergunta. O ensino superior ainda é relevante? Absolutamente sim. A colonização nos atrasou.
na educação. A educação no Brasil chegou 200 anos depois, de fato. Portugal tinha, salvo engano, uma ou outra escola de ensino superior, em contrapartida a Espanha já estava muito mais evoluída. Então, já na nascente, a entrada da educação no nosso país, ela foi muito tímida. Depois disso, nós tivemos uma história do Brasil onde a educação sempre é muito batalhadora, perseverante, guerreira, mas nos falta espaço. Não é a mim que sou da área, não, que vivo com isso e disso e sou muito feliz. É a qualquer brasileiro. Nós não temos uma política educacional ainda que seja capaz de transformar a nossa condição de ser humano, desde a primeira infância, para quem tem oportunidade de entrar na escola, nela, passando pelo ensino fundamental, ensino médio e chegando no nível superior. A consequência disso, além de muitas outras, é que quando o estudante chega no ensino superior, se ele chega, alguns hoje, aliás, a maioria não chega, ele vem com defasagens, inclusive de pensamento lógico, defasagem de análise antropológica e filosofal da vida, inclusive da vida moderna, o que é mesmo uma vida moderna, o que é mesmo uma vida ocidental, por exemplo, para nós, ou oriental, que é Oriente, enfim. E isso tudo perpassa pelo processo de educação. Na minha opinião, obviamente, isso aqui tudo é meu. Meu posicionamento pela minha história de vida. E desde famílias até a escola, um monte de coisa é colocado na nossa cabeça e outras coisas ficam faltando. Do ponto de vista da educação formal e da educação informal. E aí, de tempos em tempos, a sociedade dá um salto, né? A sociedade, ela salta, ela precisa de novas lideranças, de um novo jeito de pensar, de novos acontecimentos, de um processo de ciência novo, talvez, sei lá, de 5 em 5 anos, mais recente aí nas últimas décadas, e ultimamente de 3 em 3 e agora de ano em ano. E aí, menos do que isso, dependendo da área. Então, antes a gente falava que se você comprasse um carro, em 5 anos você trocaria de carro se você tivesse bem de vida. Mas nossos pais, avós tinham carro por décadas. E hoje está na moda você voltar com seu carro para o lata velha e reformar a antiguidade. Hoje você compra um carro no ano e no ano seguinte tem um muito massa e daí 1, 2, 3 anos, financiado, você troca. Celular nem se fala. Não, você compra já comprando sabendo que tem outro muito melhor. Obsolescência programada? É ela mesma. Então, na educação superior, isso também acontece e muitas vezes por falta da educação. Não de educação, não é uma falta de educação. É falta do processo educacional, é falta de informação. É claro que hoje, no cenário atual, na nossa sociedade que já está na 5ª revolução industrial, lá atrás, quando você era novinho. Tem tempo. Lá na primeira revolução. Como dizia minha avó, esturdia, que a gente estudou a Revolução Industrial, né? Que a gente estudou lá Fordismo e TTT e tatatá. Depois, a 2ª Revolução já mudou de Fordismo para Toyotismo. E aí elas foram acontecendo, tudo baseado na tecnologia. Hoje a gente está como está. É claro que o processo tecnológico foi uma dessas viradas de chave, um desses saltos gigantes que eu falei, na minha opinião, mais uma vez, e baseado no que a gente vive dentro da instituição, dos cursos e das faculdades que a gente trabalha. E a tecnologia acelerou processos, inclusive, de faturamento, inclusive de acesso ao mercado, acesso às pessoas. Eu entro na casa das pessoas numa live, que agora é 6h01 da manhã, até eu não sei nem porque que isso existe, não sei que desgrama que é esse, 5h59, 6h07. É legal, não sei porquê, mas é legal, né? Você faz live qual horário? Eu nunca faço live. Live não dá dinheiro. Dá dinheiro estar aqui no Na Real. Tô brincando. Tem muito conceito hoje que se propaga muito rápido, né, Thalita, por causa da internet. Então, outra coisa que talvez confronte com a questão do ensino superior são as fórmulas mágicas. Fórmulas Exatamente. rápidas, de semanas, dias. Aí eu tenho um ensino superior que demora 4 anos, Thalita, eu não posso esperar 4, 5 anos para começar a ganhar. Não, você não pode mesmo, não, nem precisa. Começar a fazer um curso rápido do rapaz da internet que ganha dinheiro em 6 dias. Em certa medida, isso é tentador. Qual que é o risco de alguém que se entrega a esse universo de curto prazo
na visão de uma vida inteira? Qual o risco de eu achar que a minha vida inteira vai se resumir em fazer um curso de 6, 7 dias e isso vai resolver a minha questão financeira? Difícil, né, responder. Primeiro ponto que eu diria é que sim, é um risco, é elevadíssimo. Mas é um risco também que pode ter seu percentual de dar certo. O que eu entendo aí já como educadora, como profissional, professora, trajetória de gestora, é que só isso não vai funcionar. Isso pode funcionar. Só isso não vai funcionar. Como a educação sozinha, a educação superior sozinha também poderá não funcionar. Mas ela tem também chances de funcionar. Por exemplo, hoje, recentemente, essa semana, né, como disse você, eu não sei que dia o programa vai ao ar, mas ele está atualizado. Nós já baixamos a nova versão para você. A Índia hoje é o maior país do mundo, ela bateu a China, né? E a Índia está enfrentando um problema severo de desemprego para pós-universitários, para os egressos. Gravíssimo, não tem emprego. E o que eles têm feito? Alguns jovens, muitas famílias, feito o segundo curso superior, apostado no terceiro diploma para ver se consegue uma vaga. É um paradoxo, né? Porque a Índia também é uma das principais formadoras de grandes líderes, de grandes empresas, mundo afora, né? Grandes pensadores, enfim, pela educação superior, inclusive. E aí você tem um volume de pessoas que está fazendo exatamente o que os outros fizeram, que deu super certo e agora não está dando. Por quê? Eu diria que porque o mesmo do mesmo a vida toda, uma hora não vai dar certo. Então eu preciso balançar o cesto. Eu preciso mexer no que existe, eu preciso renovar, eu preciso inovar, eu preciso incomodar. Existem decisões, às vezes, impopulares, que são muito mais efetivas. Aliás, eu diria que, não diria 100% delas, porque eu não tenho isso estatisticamente falando, mas as impopulares costumam ser mais efetivas do que as populares. Nas populares, eu consigo as pessoas a favor, elogiando, que beleza, mesmo do mesmo. As impopulares, aliás, nosso mantenedor, que é outro grande pensador, visionário, movimento, empreendedor, empresário, médico, educador, vixe, Rui Muniz costuma fazer isso, inclusive com a gente. Põe a gente no limite da razão para nos fazer enxergar além do óbvio. Todos nós que trabalhamos com ele aqui, fora dessa instituição, aqui no norte de Minas Gerais, e a gente tem que fazer isso também com os nossos estudantes, com os nossos professores e coordenadores, mas não é um exercício fácil. E voltando então, será que funciona 6 dias? Pode funcionar, mas por que eu não posso associar essas duas lógicas? Hoje o Brasil tem legislação educacional que me permite ter cursos de curta duração em nível superior e de graduação, porque é diferente. Às vezes eu tenho um curso de nível superior, mas não é de graduação, como um curso sequencial. Quando ele é de graduação, aí eu posso fazer mestrado, doutorado, numa boa. Esses cursos, às vezes de menor tempo, por exemplo, curso de tecnologia, os tecnólogos, eu tenho um curso de 2 anos e meio de estética, 2 anos de gestão pública, de gastronomia. Isso foi uma inventiva para funcionar, mas não foi bem acolhido nem no mercado, nem pelas pessoas, que talvez entre aí o fator cultural que eu disse lá atrás. Poxa, era o melhor. Eu vim de curso técnico, eu sou formada em curso técnico, meu primeiro emprego foi a partir de curso técnico. A primeira coisa que eu fiz foi comprar uma calça jeans. Ai, eu sonhava com a calça jeans. Foi maravilhoso. Depois eu conto para vocês o que eu fiz depois. E aí, rápido, por que eu fiz escola técnica? Porque eu entrar rápido no mercado, era garantia de emprego. Em minha geração, mais jovem do que a sua. Só que não, né? Silêncio aqui. Eu acho que mais jovem do que a sua não pegou muito bem. Mas enfim, era assim que a gente funcionava. Entrava, o curso de tecnologia tinha essa função, não conseguiu alcançar isso, porque depois que eu fizesse o tecnólogo, eu podia fazer mais 1, 2 anos e ser bacharel. Mas mesmo assim, a gente consegue mexer na matriz curricular, colocar propostas de disciplinas optativas, colocar projetos de extensão, fazer formação para o aluno paralela, certificar esse estudante em algumas áreas específicas do mercado durante a graduação, que pode ser dentro da área de tecnologia, de gestão, de empreendedorismo, de negócio, que já o coloca no mercado. Então, eu não preciso deixar de fazer a educação, o ensino superior. E nem devo, porque lá eu vou discutir muito mais além da carreira, do que se eu fizer apenas o exercício da competência técnica. A competência técnica ela é muito importante, mas aí a gente tem que ter também a habilidade para executar aquilo
com maestria, e isso exige laboratório, né? Laboratório não estou dizendo de equipamento, mas de vida. Eu tenho que enfrentar o estresse, a chatice, a tomada de decisão, o conflito, o prazo, a autorresponsabilidade. A academia traz muito isso, traz muito da história das pessoas, da humanidade, que vem antes de mim, de como que isso foi desbravado. Nós não chegamos ao mundo com o iPhone. Nós chegamos ao mundo nus, sem absolutamente nada, nem juízo. Com Atari ou Nintendo 64, né, Kamilovski? Que a gente jogava muito. Com iPhone, Em não. algum momento da vida apareceu isso aí. Alguns entraram com um computador 386, estudaram com disquete. Você que não sabe o que é disquete, por favor, pesquise no Google. Disquete, o que é isso? E também você pode procurar pendrive, de uma era do tempo de Bruno. Não, a minha era, internet era discada. Tirava lá o cabinho do telefone, botava o ring, via um CDzinho, né, do provedor. Era assim. Um dia para carregar uma foto. Inclusive, teremos comerciais agora, Cacá? Propaganda de computadores antigos, para quem não tem dinheiro para comprar um novo, que é o Você meu pode caso. financiar. Posso financiar? Propagandas agora para pessoas como eu, que não tem dinheiro para comprar computador novo. Financie seu computador em até 46 vezes com Camila Computadores. É isso mesmo. Este Aptiva IBM custa hoje R$ 4.194 à vista. Intervalo, a gente já volta. Beijo. Não saia daí. Beijo Você também. que não está aí também. Ele é... Tchau. A TV Universitária chega ao norte de Minas, com 24 horas de programação no ar. Acompanhe pela NET Claro TV, canal 12, e também pelo YouTube. Nossas produções são realizadas pelas comunidades acadêmicas, alunos e professores da FUNORTE aqui em Montes Claros, do Promove em BH, do Uni Santana de São Paulo, do Novo Milênio no Espírito Santo e da Santa Úrsula, Rio de Janeiro, com conteúdos educativo, cultural, informativo, artístico e o mais importante, diverso e eclético, pautado na ciência, tecnologia e inovação. Tudo isso você pode acompanhar no canal 12 da NET Claro TV e no YouTube, canal Universitário. Mais um Casos de Família. Estamos com ela aqui hoje, Thalita Pimentel, trazendo um caso que está deixando todo mundo extremamente chateado. Ela comprou um curso de 7 dias para ficar milionária, acordou 5 da manhã, tomou banho gelado. 5 e 1, tomou banho gelado, toma café todo dia, lê livros, fica na frente do espelho fazendo movimento de Superman, gritando e não ficou milionária. Vem aqui no programa, iremos acionar o Procon, isso é um absurdo. E não deixaremos que isso aconteça na vida de Thalita. Seja muito bem-vinda novamente, Thalita. Você estava dizendo que foi muito sério o primeiro bloco, então a gente colocou algo na sua bebida para deixar você mais alegre. Olha o cheiro de etanol. Mas é aditivado, viu? Esse é bom. Eu sou flex. Você pode beber ou colocar no seu carro na hora de ir embora, que anda mais uns 3 quilômetros. Um brinde nosso a você, obrigado por ter vindo. Você estava falando de mudanças, as coisas novas que sempre acontecem no mundo, e a velocidade que acontecem hoje é muito maior do que quando eu tinha 5, 10 anos, por exemplo. As mudanças que acontecem no ensino superior são as mudanças que estão acontecendo no mundo. A gente mudou a forma de fazer compra, de assistir filme, de nos locomovermos. Consequentemente, com o ensino acontece a mesma coisa. Ou não. Nós vamos chegar lá. É legal. Boa brecha. Desliguei que eu vou perguntar ela no off aqui. Tá raspando o microfone na blusa. Tá raspando? Checo. Poxa, eu quando queria aprender uma coisa, tinha que ir no centro cultural, pesquisar o livro, a dificuldade, na Barça. Se não tivesse na Barça, a resposta não existia. Hoje os meninos até não precisa nem usar a mão, só o comando de voz, Siri, e eles têm a resposta. As coisas mudaram muito rápida. O ensino detinha conhecimento, então o professor tinha aquela imagem de um ser sobrenatural que detinha conhecimento, que hoje já não mais. Caiu por terra.
Já tem uns 30 minutos que eu tô falando, o programa já acabou. Obrigado, Thalita, por ter vindo. Foi um prazer. Boa noite, boa tarde, ótimo. bom dia. Só para exemplificar, eu faço a pergunta. Fui na igreja dias atrás e um pessoal que são meus amigos faltaram lá algumas semanas. E eu falei, poxa, por que vocês faltaram? O comentário foi, a gente não queria vir à igreja escutar esse pastor. A gente queria escutar o pastor X, que é do YouTube. Está no YouTube, né? Que é do YouTube. Está no YouTube. Então eles preferiram ficar em casa, assistir um pastor lá de São Paulo, que eles gostam muito, ao invés de escutar o pastor daqui. É só. Não estou entrando no mérito Religioso, não, mas estou dizendo que como o cenário mudou, da mesma forma que a gente fala de ensino presencial, remoto, alternativo, é a igreja remota, Exatamente. nesse caso. A gente está falando de um processo de mudança. Envolve ego, envolve a parte humana que a gente não quer mudar. Como mudar, Thalita? E o que precisa mudar? O que o ensino superior precisa mudar e o que a gente pode fazer para mudar? Perguntas que não querem calar. Essas são respostas extremamente complicadas. Eu vou tentar contribuir com o que a gente tem. Mas antes, eu queria só fazer um adendo, Bruno Costa. Se você pesquisou, como a gente pediu no bloco passado, antes do intervalo, o que é um disquete? Não brinca. Não, deixa eu te falar. Você carrega um disquete? Não, eu sou um amante da história. É uma disqueteira. Né? Eu sou uma disqueteira, quase que ficava discotequeira, mas não. Olha, pra você que não sabe, gente, esse é um disquete de 3,5 polegadas. Isso explode? Não. A gente tem risco aqui? Não. Olha pra você ver, você colocava isso dentro de um espaço na CPU do seu computador e aqui dentro tem um disquinho, eu acho que é vinil isso, sei lá o que é isso aqui dentro, e aqui tudo era gravado. Mas antes dele havia um disquete de 5 1/4, que era um tijolo. Era maior. Pra você que acha que hoje a nuvem não funciona, é porque você não conheceu os pés de mandioca que tinha antes de chegar no céu. Tá? Já fechei o parênteses, vamos seguir. Muito obrigada pelo apoio da equipe técnica. Primeiro item para o nosso museu de tecnologia. Escreve aqui, que eu peguei isso é raro, não é fácil de achar não. Tá aqui. Não é fácil. Mas então, essa questão da mudança, Bruno, tem muitas variáveis, né? Muitas variáveis. Tem especialmente uma questão, assim... Eu tenho no meu aniversário, eu pedi de presente lá em casa, né? Meu marido e minha filha endoidaram pra achar isso pra mim. Eu queria... Esse eu já tinha. Eu queria um globo, mas eu queria um globo terrestre. Que iluminasse. Eu tinha que ligar na tomada, ele tinha que acender, porque eu queria viajar. Aí eu queria colocar o dedo e falar, eu vou aqui. Fechar o olho, rodar. Eu fiz isso, mas eu não fui em lugar nenhum ainda. Aí caiu bocaiúva. Já fui. Já fui, gosto demais, mas seu golfinho, enfim. Por quê? Eu sou encantada com a lógica de um processo global. Quando eu fazia ensino fundamental, a gente estudava um negócio que chamava globalização. E era muito difícil para a gente compreender essa tal globalização. Guerra Fria era mais fácil, porque você escrevia assim, guerra sem sangue, todo mundo acertava a prova. Guerra Fria, Estados Unidos, Rússia, pronto. Mas globalização, para você trazer, um professor trazer um contexto para um estudante, adolescente, aquela época, do que significa a integração de economia, política, cultura no mundo, pelo menos eu não achava tão fácil, mas eu me encantava. Então aquilo me fazia viajar. Eu adoro isso, história, filosofia, enfim. Aí eu queria um globo para viajar, entender. E aí outro dia, conversando sobre isso lá em casa, na faculdade também, a Covid-19, uma tragédia, né, mundial, escandalosamente doída, conseguiu provar para mim, voltando lá no meu tempo de estudante de ensino fundamental, o que é a globalização. Como rapidamente um vírus se espalhou em absolutamente todo o planeta Terra. E essa mesma globalização eu uso para dizer para você sobre esse processo de mudança. Hoje nós somos um país brasileiro, o Brasil hoje é o país do mundo, eu vou pegar uma área para exemplificar. Nós somos o país hoje que tem o maior número de cursos de medicina veterinária do planeta Terra. Nós temos mais que os Estados Unidos, nós temos mais que a Europa inteira junta. Nós somos o maior produtor de médicos veterinários do mundo. A medicina hoje ela tem uma lógica de discutir saúde única.
inclusive a doutora Raquel Muniz, que nossa reitora, é uma defensora disso constantemente em nossos projetos de ensino e de extensão e de pesquisa, enfim. A saúde única, ela envolve o ser humano do ponto de vista de saúde enquanto humano e também a saúde que envolve o animal, o agro. Porque nós somos absolutamente interligados, a humanidade é completamente interligada. Por isso, única faz um sentido imenso. Se somos tão grandes assim nessa produção de profissionais, por que é tão difícil ter políticas públicas, ter conscientização, ter comportamento, ter projetos e execuções, porque escrever projeto é fácil, e execução de ações que possam movimentar o país para sair de sua condição atual e se elevar a um país que produza ciência, produza conhecimento e que expanda. Eu lembro de ter importado uma época, ensino por competência de Renault da Europa. Ok, ótimo, é super importante modelar, mas também é importante produzir. Então, quando a gente fala de mudança, que a gente observa esse processo de globalização, há culturas diferentes demais, há investimentos nos países diferentes demais, há posicionamentos de governantes, de lideranças, de profissionais, de professores, de famílias diferentes demais. Então, não é fácil, é um processo, na minha opinião, extremamente complexo, que, por outro lado, nasce de uma decisão muito simples, que se chama, para mim, atitude. Começa em mim, por mim. Tudo que eu costumo dizer que eu sou intensa. Eu sou mesmo. Eu não consigo ser mais ou menos, isso não é para mim. E aí, o movimento de cada um parece utopia, mas é assim. É quando um começa que pode arrastar outros e outros. Para encerrar sobre essa sua pergunta, eu diria o seguinte. Falando de novo das revoluções, Revolução 1.0, estamos na 4 e em 2017, salvo engano, estourou uma discussão sobre a Revolução 5.0 com a professora Yoko Ogawa, salvo engano esse é o nome dela, uma professora do Japão, que trouxe à tona uma discussão sobre a Revolução 5.0. O que é a revolução? Revolução já significa que revolve, remexe, revira. A 5.0, a gente enquanto pensa sempre que revolução tem uma característica muito tecnológica, muito industrial, muito econômica, e mas a discussão que ela traz e está em voga hoje, inclusive, não só por profissionais da área das ciências humanas enfim, mas do mundo. A Revolução 5.0 é o uso de todo esse conceito, de todo esse movimento, da velocidade, da inteligência artificial, das ações e etc., em favor do ser humano e não contra ele, como muito se viu ser apresentado. Recentemente nós vimos aí um movimento orquestrado pelo Elon Musk de parar por um determinado período pesquisas de aprofundamento da inteligência artificial, sob o pano de fundo de que a humanidade pudesse não estar ainda preparada para lidar com tudo isso. E possivelmente não estamos. Muito possivelmente. Especialmente porque a maior parte das pessoas do planeta não tem o acesso a verdadeiras informações de qualidade, de veracidade a respeito disso, então fica moda. Vira um modismo, vira porque todo mundo tem, porque isso é o problema. E como é que se forma, para mim, eu diria para você assim, eu preciso formar pessoas, opiniões, tem gente que pensa, que discorda, é assim, não é, por isso. Você tem razão. Não, você não tem razão não. Vou falar com você de novo aqui por isso. Essa provocação, de novo, a academia faz. Perfeito. Entende? Tem um movimento de variáveis que favorecem isso, mas nasce no ser humano. Como diz minha filha, estudando na escola agora, mamãe, você sabe quem são os novos homens da caverna de hoje? Sua filha falou com você? Falou comigo. Estava estudando na escola a evolução humana. E pôs no chão, desenhou um tanto de trem, pegou as coisas para mostrar os homens das cavernas, os dinossauros. Ué, minha filha, eu não sei não quem são. Nós. Só que agora a gente mora em casa, a gente tem energia, tem até celular. Olha pra você ver, ela fez 6 anos semana passada. Com 6 anos. Eu não sabia nem se a rua lá de casa tinha fim. E você citou alguns fatores da Covid, por exemplo. O tão batido novo normal,
que era uma evolução de consciência, de relações humanas. Sim. A gente viu aí semanas atrás o Vinícius Júnior do Real Madrid, Sim. o estádio inteiro Exatamente. chamando o menino de macaco. Exatamente. Então, essa revolução, ela nem se iniciou. Não vem me dizer que ela está em curso, porque se foi extremamente incipiente. E absolutamente importante o que você traz. Veja um fato daquele, um ser humano, um sujeito que corre sangue nas veias como nós, que tem uma competência extraordinária, que é um jogador de ponta, que se poderia dizer que, tendo uma condição financeira excelente, não sofreria preconceito. Até vi a Andréa Pereira esses dias falando sobre isso numa live dela. Não sofreria preconceito e ele sofreu. E pior, nem na súmula foi citado pelo juiz. Que expulsou ele ainda. Que expulsou. Aí, depois de jogo feito, o cartão foi revogado, mesmo depois do jogo acabado. O juiz foi suspenso por 90 dias, mas incontáveis pessoas, inclusive brasileiras, do nosso corpo político, se posicionaram. Vini Júnior estava se vitimizando. Ora, enquanto líderes de países mundo afora se posicionando contra isso, que é um movimento que, de novo eu te digo, nasce de quem? De um ser humano. Alguém tem que se posicionar, por isso atitude. Ainda que eu não consiga arrastar, mas a minha atitude, a de João, de José e de Maria, de grão em grão, galinha chupar. A indústria já é 4.0, mas a consciência ainda é 0.0, né? 0.0. A indústria deu saltos, mas a nossa E 0.0 em alguns casos tão críticos que eu diria ainda, senhoras e senhores que nos assistem, o que é lamentável, contração nas 4 rodas. Eu acredito demais nisso, Thalita. E é um ponto que, se a gente olhar esse conceito que você trouxe de ensino superior, de relacionamento, de convivência, isso não começa no ensino superior. A gente está falando muito de ensino superior, mas na educação como um todo, isso começa em casa, é uma discussão muito longa, a gente vai ter que... Complexa e profunda. Complexa e profunda, se fosse simples, já estaria resolvido. Talvez na Revolução 2.0 industrial já tinha resolvido essa também, mas é algo extremamente complexo. Você consegue citar algumas coisas que vocês têm feito na instituição já numa visão de inovação, de mudança? Algumas ações, muito bonito o que vocês estão falando, eu sei que vocês têm que mudar, mas e aí, vocês não vão mudar não? Vocês não vão fazer nada diferente? Tem coisas que você já consegue dizer assim, poxa, a gente fez essa ação porque a gente já entende esse processo de mudança, o sistema de ensino, como dizem, é um transatlântico. Para ele virar é demorado, lento. É lento. Não existe 1, 2, 3 ações. Mas precisa ser iniciado. Você consegue dizer pra gente algumas coisas que mostram esse início dessa percepção? Que Consigo, e aliás, fico assim, lisonjeada de poder apresentar essa bandeira aqui para você que está nos assistindo. E em qualquer tempo isso vai ser importante para a nossa instituição, mas para você que estuda conosco, que não estuda conosco, ou que nem estuda ainda nível superior. O que se pensa na faculdade, muito capitaneado pelo nosso mantenedor, nossa mantenedora, né, nossa reitora, e por uma equipe que hoje tem buscado uma sinergia importante. Nós temos hoje, a faculdade hoje, o Centro Universitário FUNORTE faz parte, nós não somos uma escola isolada, nós fazemos parte de um complexo educacional gigantesco, que está em 4 plataformas, é assim que a gente se denomina, Brasil afora. Então nós estamos aqui no norte de Minas, onde tudo começou, mas nós estamos em Brasília, em Belo Horizonte, em São Paulo, no Rio de Janeiro, lá no Paraná. E em nível de pós-graduação, tudo que é estado brasileiro, se você for a Curitiba tem FUNORTE, se for a Manaus tem FUNORTE, se for a Piauí tem FUNORTE, e assim vai. Esse grupo, o grupo gestor dessas plataformas, especialmente o time que trata do processo educacional, tem já trazido discussões e operacionalizado projetos piloto de matrizes curriculares mais práticas. Já até mexemos no circuito, já fizemos implantação de matrizes com mais tecnologia, com pegada com os alunos com o uso de avatares para o aluno se manifestar, se posicionar, se apresentar, acessar. Funcionou em parte, trocamos, mudamos, colocamos outros projetos. Hoje, na faculdade, aqui em Montes Claros, a gente tem alguns movimentos da área de tecnologia com um núcleo que chama NET,
núcleo de engajamento em tecnologias educacionais, que a gente trata de, para o estudante, a gente faz treinamento com os estudantes, live com eles e eles fazendo com outros colegas, em várias tecnologias disponíveis e gratuitas no mercado todo, de modo especial nas ferramentas Google. Às vezes os alunos treinam os professores em ferramentas com a linguagem deles, que facilite a aprendizagem deles mesmo, quando os professores forem dizer. E mais recentemente, de uma maneira sensacional, nós temos o núcleo mais novo da faculdade, idealizado há cerca de um ano atrás, é o Núcleo de Inteligência, Inovação e Tecnologia da instituição. Nós temos 4 professores que fazem a gestão de um processo muito maior do que 4 pessoas e que, desde o último sábado, nós estamos em um circuito de 6 sábados de formação, nessa lógica de que dentro da faculdade, no meio da sua graduação, inclusive não só para você que estuda na FUNORTE, mas é aberta ao público geral de outras instituições, você pode se formar para sair do piso ao teto, do 0 ao 100, de um produto que é só na sua cabeça uma ideia, para um negócio que fature pelo menos R$100, que é uma lógica interessantíssima, e a gente está discutindo várias temáticas, e eu vou pedir, inclusive, que a gente possa ter a oportunidade de saber dessas temáticas com alguém que participa disso com a gente, que pode explicar melhor sobre isso, que é Bruno, gente. Legal. Ele faz parte do projeto. Eu vou dizer só um pouquinho, porque afinal de contas eu preciso trazer essa informação, ele vai ficar tímido. Esse projeto é tão bacana que a gente está trazendo inteligência artificial para as aulas de práticas da instituição, dos alunos que fazem curso na área de saúde, de engenharias, né? Na lógica de robótica e de realidade aumentada, e que está lá ainda na revolução da 3.0 para 4, já não tem nem tanta novidade, se a 5ª já está aí. Mas são os processos que às vezes se diz, mas não tem novidade? Tem gente que nunca ouviu falar disso. São saltos velozes demais para um movimento de sociedade que não necessariamente é tão rápido quanto a facilidade de uma programação tecnológica. Somos gente, né? E esse programa está acontecendo com o estudante sendo acompanhado por um grupo de profissionais e também de alunos. A gente faz parte de um programa do Estado de Minas Gerais que se chama VUE, de Vivência das Universitárias em Empreendedorismo, que nosso estudante, de qualquer área, da área de engenharia, da área de direito, da área médica, da área de enfermagem, ele está ali para colocar no ar. Aliás, isso já era um movimento do Carreiras, nosso núcleo de Carreiras, que tinha a feira universitária para o estudante colocar à disposição daquela unidade onde ele estuda. O que você faz? Você vende o quê? Bombom? Você vende bolsinha para lápis? Você vende bijuteria, artesanato? Você, sei lá, vende o serviço de tráfego aí na internet? A gente tem esse movimento com Carreiras e isso expandiu e muito com esse trabalho do NIT, que agora, senhoras e senhores, eu tomo a condição de apresentadora deste programa do Na Real, e aqui quem vos fala hoje é a professora Thalita Pimentel. Eu vou entrevistar o senhor Bruno Garcia. Olá, Thalita, tudo bem? Muito obrigado pelo convite. Estou muito feliz de estar aqui. Que bom, a felicidade é toda nossa de tê-lo aqui. Você pode, por favor, falar um pouco para nós do último movimento que a instituição tem feito, que está sendo sensacional, que é o nosso núcleo de inovação, tecnologia, que tem uns caras massa pra caramba, que tem canal no YouTube. Que isso! Eu fui salvo por Camila, que falou para encerrar o programa. Obrigado, viu, Thalita, por ter me feito essa pergunta. Um abraço para todo mundo. Até semana que vem eu fui salvo por Camila. Eu vou encerrar respondendo, já faço outra pergunta para Thalita. Camila, tô acabando. Obrigado pela explicação. Não tem nada para falar, Thalita. Você falou tudo. Eu só queria dizer que, para quem tá assistindo a gente, R$100 é um valor simbólico, tá bom, turma? Às vezes você escuta e fala assim, pô, mas vocês estão fazendo isso tudo. Gaguejei. DJ, Vocês estão fazendo isso tudo para vender R$100? Não, R$100 é só um valor simbólico. É uma metáfora. Que a gente quer dizer o seguinte, em 5 semanas você vai aprender na prática como vender algo. Então a gente brincou, ele de 0 a 100 você não tem nada a vender. Você tem que produzir. Perfeito. Você aprender a produzir. Tá pronto e agora eu vou pro front. É prático, não teórico, apesar de ter teoria também. Mas é um pouco de não faça ensino superior porque ensino superior não dá dinheiro. Opa, vírgula. Como é que é? Ensino superior não dá dinheiro? Só para te contar um negócio, você que está assistindo a gente, inclusive você que é do marketing digital e ganha muito dinheiro com marketing digital, tente levar o ensino superior para o seu contexto de marketing digital. Agora tenta trazer o seu contexto de marketing digital para dentro do ensino superior. Acho que a gente faz isso com mais facilidade do que você. Então, se a evolução do ensino superior, ou não faça ensino superior, porque não te ensina a ganhar dinheiro, porque demora muito, a gente traz isso aqui para dentro, aprende, isso é um processo de evolução nosso, a gente está aprendendo isso, e a gente vai trazer isso para dentro
A gente vai lançar um desafio para você. Quando a gente tiver isso dentro como conhecimento, você vai ter que evoluir de novo, porque a gente vai estar na sua frente agora. São saltos. Nós também estamos saltando. Nesse momento, nós estamos dando um up e aprendendo muito. Amém. Nós vamos chegar lá. Thalita, desculpa não ter conseguido responder por muito tempo aqui, porque o programa tá acabando. Mas foi bom demais te ouvir. Normalmente eu fico todo serelepe aqui no programa, e esse eu fiquei mais quietinho, porque foi muito bom te ouvir. E porque você é minha chefe também, né? Vai que faz piada errada. Né, Menino, ó. RH já tá ali já no fundo. Oi, RH, tudo bem? Então, com a caneta e um papel na mão, isso é pra mim assinar? Você tá demitido? Fiquei muito feliz, adorei o convite, eu espero ter contribuído. Isso é pra eu, né? assinar? É, para eu assinar. Espero ter contribuído e eu estou à disposição, toda a faculdade está, e que bom que você está aí assistindo a gente, sinal de que a gente está atendendo a expectativa, o propósito a que nos dispusemos, contribuir com cada ser humano com a educação. No nosso caso, de nível superior. Ficou legal, hein? Nível superior. Dá até pra fazer um slogan, FUNORTE, ensino nível superior. Obrigado por ter ficado com a gente esse tempo, pessoal. Eu acho que essa discussão é extremamente importante. Eu quero te pedir um favor. Além de curtir o programa, curtir o canal da TV FUNORTE, faça comentários aí embaixo sobre a sua visão de ensino superior, aquilo que você acha que a gente precisa melhorar, aquilo que você acha que é bom, que é ruim, porque uma coisa é fato, estamos aqui para ouvir e para melhorar sempre. O processo de melhoria não é fácil. Você sabe que você não pode comer açúcar, você sabe que você tem que ir para academia, você sabe que você não deve fazer um tanto de coisa e continua fazendo. O processo de mudança é um processo que é muito difícil. Por isso é processo, né? Por isso é um processo. E a gente está aqui disposto a fazer essa mudança e levar o melhor ensino para você que nos assiste, é nosso aluno, enfim, mudar esse país pela educação. A frase do Rui, né? Educação é tudo. Educação é tudo. Então um beijo para você, fique com Deus e até semana que vem no próximo Na Real. Valeu, beijo! Cadê a Tina Turner? Ela não tá rolando, mas eu vou dançar, que eu, editor, coloca e finge que tá tocando, e finge que eu tô ouvindo. Brinde. Uhul! Etanol aditivado!